Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Cremos e confessamos que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Não é lícito ao homem ter mais de uma esposa ou a mulher ter mais de um esposo ao mesmo tempo. O matrimônio foi ordenado por Deus para o auxílio e felicidade mútua entre o homem e a mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da Igreja por uma semente santa e para prevenção contra a impureza. A toda sorte de pessoas que são capazes de dar seu consentimento ajuizado, é lícito casar. No entanto, é dever dos cristãos casarem no Senhor. Portanto, os que professam a genuína fé cristã não devem casar-se com infiéis, incrédulos e idólatras. Nem devem os piedosos prender-se a um jugo desigual, casando-se com os que são ímpios em sua vida ou que mantêm heresias perniciosas. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que trata sobre o casamento e o divórcio. Esta é a parte que fala sobre o casamento. Semana que vem estaremos lendo a parte que trata sobre o divórcio. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional, a produção da Igreja Congregacional do Geisel, ou, como é mais conhecida, a Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. A nossa programação de hoje é a programação de número 44. É isso mesmo, estamos caminhando para o programa de número 50 e em breve para o nosso primeiro aniversário aqui na CPED FM 96.1. E a nossa alegria e satisfação é exatamente estarmos aqui fazendo o ID do Senhor Jesus, que é e por toda parte pregando o Evangelho a toda criatura, não é? Mesmo com nossas limitações e imperfeições, pela graça de Deus estamos aqui levando ao ar, não é? Para cada família, para cada coração sedento de conhecer mais a Deus, o seu Evangelho, a sua palavra, de forma simples, é verdade, mas da forma mais pura e fiel possível. E a nossa oração é que o Espírito Santo esteja cada dia, cada semana, nos capacitando neste objetivo. Você que é daqui de João Pessoa, você que é de outra cidade do estado paraibano ou até mesmo de outro estado do Brasil, aonde o serviço de som dessa emissora estiver chegando, é nosso convidado todo especial para estar conosco até aproximadamente às 3 horas da tarde. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos, hoje um pouco baleado da saúde, né? Estou um pouco gripado aqui, não sei se está dando para perceber, mas estou aqui para combater o bom combate. No estudo aqui da CPAD, já se encontram os demais realizadores dessa programação, pastor Eudes Lopes Cavalcante, coordenador geral, nosso irmão Diácono Neivaldo e aqui da sonoplastia, como sempre, nosso irmão João Ferreira. Fique aí sintonizado, não desligue o seu rádio, não mude de estação, não vá para a internet agora, não vá assistir televisão. Fique aí ligadinho na palavra de Deus, porque Deus, através dessa programação, tem algo para a sua alma, para a sua vida, tá bom? Através dos hinos que serão tocados aqui e também através do estudo da sua palavra, que será mais uma vez, não é, anunciada aqui. Hoje estaremos inclusive encerrando uma série de estudos, né, sobre o Antigo Testamento, vendo de forma panorâmica mais um livro de um dos profetas, né, que antecederam a vinda do Senhor Jesus. Então fique ligadinho, daqui a pouco você vai saber de quem estamos falando. E também teremos o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Você que sabe qual é o menor salmo da Bíblia. Então, depois do nosso estudo, vamos abrir os microfones da rádio, aí você liga, participa ao vivo,
e concorra a um belo brinde no final do mês, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar com o pastor Eudes. Daqui a pouco voltamos com muito mais. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos, de estarmos aqui no início desta tarde, deste sábado, comprometido com a tua obra, fazendo o teu trabalho aqui na CPAD-FM. Pedimos uma bênção especial para a programação desta tarde, principalmente pelos nossos queridos ouvintes, que eles sejam alcançados pela tua palavra e por ti, através do teu Espírito. Abençoe também as famílias de cada um deles, livrando-os, ó Deus, de todo mal. Fala-nos ao coração. Nós queremos ouvir a voz do Senhor nesta tarde, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Nós oramos e nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Noite. Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Hora certa. Na Grande João Pessoa são 12 horas e 12 minutos. Estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Nani Azevedo a canção Um Adorador por Excelência. E é sobre isto que também vamos falar esta tarde, né, a partir de agora, através do estudo bíblico, né, a visão panorâmica de mais um livro da Bíblia. Para isso, o pastor Eudes já se encontra aqui presente e queremos, né, dar a eles as boas-vindas. Pastor Eudes, hoje não posso falar, fique à vontade, viu? Falar o mínimo possível aqui. Mas aquele momento de interação, com certeza, né? Certo. Qual é o profeta que vamos estudar hoje? Qual a sua mensagem? Paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Samuel, que Deus lhe dê graça, saúde, né, para você estar sempre aí, firme aí na obra do Senhor. Amém. O Nivaldo está aqui conosco, João, essa figura distinta aqui da CPAD-FM. Eu quero cumprimentar todos os irmãos amados, os nossos ouvintes, com a paz do Senhor. Desejar que Deus abençoe você, meu querido, nesta tarde, quando você está na escuta desta programação. Eu queria mandar, Samuel, um alô especial para o pastor Josinaldo Félix, que completou 50 anos de idade, né? E nos convidou para um almoço hoje lá na granja, ali no acampamento Canaã da Igreja Congregacional aqui de Cruz das Armas, no Conde. Infelizmente eu não pude ir, nem você, que estamos comprometidos com a obra aqui na CPAD-FM. Mas queremos desejar ao pastor Josinaldo muitos anos de vida, parabéns primeiramente, e muitos anos de vida com saúde, ele juntamente com a sua família e a igreja que ele dirige ali lá nos Mangabeira. Muito bem, queridos, nós vamos hoje falar sobre o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, né? Mas antes de abrir o livro de uma forma panorâmica para os nossos queridos ouvintes, nós queremos situar o livro dentro do contexto histórico em que ele foi produzido, para que você possa entender a mensagem desse livro. Bom, é bom lembrar que naquela época em que ele profetizou, o templo já estava reconstruído, os serviços religiosos do templo já estavam em evidência, em funcionamento, e a cidade de Jerusalém tinha sido também reconstruída, né? Este livro ele foi produzido mais ou menos entre 430 a 425 antes de Cristo, antes da era cristã. E Malaquias ele foi contemporâneo daqueles dois grandes líderes de Israel, Neemias e Esdras. Inclusive a profecia de Malaquias teve a ocasião justamente quando do retorno de Neemias, porque Neemias ele foi para Jerusalém, reconstruiu o santuário, passou 12 anos, o templo, a cidade, passou 12 anos nesta obra, volta à Pérsia, passa mais uns 2 anos lá e retorna para Jerusalém. Então, neste retorno, que quando ele encontrou, digamos assim, um quadro espiritual muito complicado, ele como governador novamente, teve que tomar algumas ações drásticas para levar o povo de Deus a um concerto com ele. Inclusive, lá no livro de Neemias, existe um acordo de Samuel por escrito que os judeus fazem na época, se comprometendo a voltar à observância da lei de Moisés, né? A lei mosaica. Muito bem. Então, olhando para este livro, então foi nesse contexto que Malaquias profetizou, entregou a sua mensagem. Muito bem. O título Malaquias significa mensageiro de Yahvé, ou de Javé. Malaque é mensageiro e a abreviatura do nome de Deus do Antigo Testamento, o principal deles que era Yahvé, ou Jeová, ou Javé. Muito bem. A autoria e a data. O profeta Malaquias, contemporâneo de Neemias e Esdras, e a produção do livro foi mais ou menos entre 430 e 425 aproximadamente antes de Cristo.
O tema deste livro, preste bem atenção, o tratamento de Deus com o altivo e ingrato Israel pós-cativeiro. Então, Deus irá tratar com aquele povo que estava se revelando uma faceta terrível do caráter do homem, que é a ingratidão, o desprezo pelo o Senhor e pela sua obra, né? Então Deus está tratando com este grupo através deste livro. Qual o propósito de Malaquias, do livro? Chamar o povo ao arrependimento pelo pecado de hipocrisia religiosa. Quer dizer, estavam lá funcionando as festividades de Israel, os holocaustos, todo o sistema estava funcionando. No entanto, o coração do povo não estava nos atos religiosos praticados. Remover, é o segundo propósito, a desobediência do povo que estava impedindo o fluxo das bênçãos de Deus. Quer dizer, o povo estava desobedecendo e Deus não estava abençoando por causa da desobediência. Terceiro, fazer o povo voltar com sinceridade aos termos da aliança feita por Deus com eles. Quer dizer, havia uma aliança em vigor e eles estavam em desobediência. Então, esse profeta, ele profetiza levando o povo a voltar com sinceridade aos termos da aliança. Muito bem. Esse livro tem as seguintes características especiais. Preste bem atenção. O livro retrata de modo simples e direto o debate entre Deus e o seu povo. Interessante é que Deus faz uma afirmação através do profeta e o povo rebate com cinismo, né, e desprezo a apresentação da mensagem do Senhor. Destaca o método didático de perguntas e respostas na apresentação da mensagem profética. Malaquias é o último profeta canônico do Antigo Testamento e ele é seguido pelo silêncio profético de 400 anos. Quer dizer, termina Malaquias, passam-se 4 séculos para recomeçar a revelação de Deus através do Novo Testamento, começando com João Batista, conforme está profetizado no livro de Malaquias. A expressão Senhor dos Exércitos ocorre mais de 20 vezes neste pequeno livro, mostrando como Deus é o Deus guerreiro, né? O Deus que age com justiça. Né? O livro prediz que Deus enviaria Elias para restaurar os lares piedosos de Sião, contrariando as tendências sociais da época, era justamente as pessoas se divorciando de suas esposas, os homens. Né? O livro, no seu esboço, você vai encontrar 2 partes distintas. Da seguinte maneira, vai encontrar a introdução, onde o profeta se identifica laconicamente, chamando-se de Malaquias, e está falando em nome do Senhor. Né? E vai encontrar agora, na primeira parte, a mensagem de Deus e as perguntas insolentes de Israel. Preste bem atenção. Deus se revela, né, através de Malaquias, entrega a mensagem ao povo e o povo faz perguntas insolentes a Deus. Misericórdia, negócio complicado. A primeira mensagem que Deus entregou a Israel através de Malaquias, Deus disse, Deus ama Israel. A pergunta de Israel, em que nos amastes? A segunda mensagem, Israel tem desonrado ao Senhor. A pergunta de Israel, em que desprezamos ao teu nome? Em que o havemos profanado? A terceira mensagem, Deus não aceita as oferendas de Israel. O povo de Israel pergunta, por quê? A quarta mensagem, o Senhor virá de repente, em juízo, né? A pergunta de Israel, em que te enfadamos? Onde está o Deus do juízo? A quinta mensagem, voltai ao Senhor, que era uma chamada ao arrependimento. Aí pergunta de Israel, em que havemos de voltar, de tornar? Em que te roubamos? Justamente porque Deus acusa o povo estar roubando a ele através da sonegação do dízimo do Senhor. A sexta e última mensagem, declarações injustificáveis de Israel contra Deus. A pergunta de Israel, que temos falado contra ti? Que nos aproveitou termos guardado os teus preceitos? Então os irmãos percebem que é uma situação muito complicada. Deus se revelando, Deus falando na primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 até, deixa eu ver aqui, o capítulo 1 até o capítulo 3, verso 18. Não é? Muito bem.
Então, aí na segunda parte deste livro, você vai encontrar uma revelação acerca do dia do Senhor, né? Que é o capítulo 4, versículo 1 a 6. Esse dia do Senhor será um dia de juízo para o arrogante e malfeitor, né? Será um dia de triunfo para o justo e será precedido por uma restauração sobrenatural da parte de Deus, no que se refere à questão dos pais se reconciliarem com seus filhos, né? É isso que está dentro deste livro. Então aí está, de forma panorâmica, queridos ouvintes, o livro de Malaquias. Agora, já que você está em casa, ou você está aí talvez no seu andando, né? Ou no seu automóvel, ou mesmo em outro local, quando chegar em casa, você abre este livro, começa a ler devagarinho, você vai encontrar a mensagem de Deus profunda para o seu coração, porque é a palavra de Deus que ela se renova a cada manhã. Com certeza. Pastor Eudes, esse livro ele é recheado, né? Apesar de tão pequeno, temos algumas observações aqui. A primeira é acerca do tempo em que o profeta transmitiu sua mensagem. O senhor já deu alguma dica aí, mas só para os ouvintes se situarem melhor ainda, né? O profeta aqui, ele profetizou cerca de 400 anos antes de Cristo, né? É exatamente esse período que Deus ficaria sem se revelar, que a gente vai ver no próximo programa, se Deus assim permitir. Então, Malaquias era um profeta após exílio, profetizou quando o povo veio do cativeiro, não é isso? Já estava, como o senhor falou, em Jerusalém, com os muros reconstruídos, e o templo também. Mas nós já vimos 100 anos, exatamente, é isso que eu ia falar. A gente já viu aqui nos livros do profeta Zacarias e Ageu, né? 100 anos antes que eles já tinham reconstruído esses muros e o templo, né? Que começou com Esdras e Neemias, não é isso? Foi naquele período começa que com Zorobabel, né? Ageu e Zacarias foram os profetas levantados por Deus para animar o povo, para eles terminar a reconstrução e começar a vida religiosa e espiritual normal, né? Então 100 anos se passaram. Interessante que quando foi reconstruída as coisas, eles se animaram, aquela euforia toda, mas passou-se o tempo, 100 anos, né? Deles para o profeta Malaquias, né? Ele já lá na Terra Santa, aquela coisa toda, aí eles começaram a relaxar. O capítulo 1 fala que ele estava dando a Deus o resto que sobrava. Ia oferecer os animais de sacrifício a Deus, ao invés de pegar o melhor do rebanho, pegava o pior, o aleijado, defeituoso. E interessante que Deus, ele não faz vista grossa. Ele diz: pega o que você está trazendo para o meu altar e vai oferecer lá ao governador ou a quem quer que seja, né, para ver se eles recebem. Será que eu não mereço coisa melhor? É verdade. Eu estava vendo Samuel dando uma olhadelazinha, estudando para vir aqui para a rádio, né? E o problema começou, né, nessa fase pós-exílio, a vida de Israel, justamente no desprezo que eles estavam dando à revelação do amor de Deus por Israel. Porque observe que o livro introduz, né, dizendo que Deus amou a Israel, né, e aborreceu a Esaú, né? Então essa revelação de amor, né, foi uma lembrança, quer dizer, Deus traz a história, né, à mente daquele povo e mostra que os tinha amado e continuava amando. No entanto, o povo, como perdeu a visão deste amor, que eu coloquei no meu aqui apontamentos, ingratidão, que isso é perigoso na vida da pessoa, e esse pecado de ingratidão, de falta de reconhecimento, né, a manifestação do amor de Deus por Israel, na sua escolha soberana, né, em relação a eles, levou aos outros pecados grosseiros de feitiçaria, adultério, sonegação do dízimo do Senhor, desprezo pela casa do Senhor, desprezo pela oferta ao Senhor, com a conivência dos sacerdócios, que os pastores da época, né, e o quadro que o profeta profetizou era um quadro espiritual de uma maneira desolador. Interessante, né? Que Deus tinha feito tanto por aquele povo, né? Tinha tirado eles do Egito, passaram 400 anos lá escravizados, levou para uma terra que mandava leite e mel, só tinha do bom e do melhor. Aí o povo lá na terra pecou, por isso Deus entregou na mão dos inimigos, foram para o cativeiro babilônico, assírio, passaram 70 anos lá. Aí agora Deus traz de volta. Aí quando eles deviam lá estar, né,
animado com o Senhor, retribuindo os favores de Deus, dando a reciprocidade para com o amor que Deus tinha para com eles, aí não. Tratava Deus de todo jeito, né? Exatamente. Então, Samuel, com essa, como eu falei, essa falta de reconhecimento. Às vezes acontece isso também hoje em dia, né? Deus faz a tanto pela pessoa. A pessoa começa bem, mas daqui a pouco começa a desprezar a Deus e ao seu reino, e o resultado é que aparecem os outros pecados grosseiros na vida da pessoa. Aí Deus às vezes tira a pessoa do mundo, né, pastor? Tira de uma vida de sajeita, a pessoa lá do fundo do bênçãos espirituais. Aí dá bênçãos, perdoa tudo, e a pessoa, né? No início, aquela alegria, mas depois relaxa, aí isso me começa a dar o resto a Deus. Exatamente. O que acontece, Samuel, é a falta de perseverança, né? É verdade que o contexto da história de Israel pós-cativeiro, porque nunca mais, né, a não ser num breve período, no período interbíblico que nós iremos falar na próxima semana, se assim Deus permitir, Israel conseguiu a sua autonomia política. Sempre ficou sob ou debaixo do controle de potências estrangeiras, né? Mas com a liberdade. Mas estava de volta na terra, né? E tinha uma certa liberdade que, na providência de Deus, que outros povos não tinham, né? E outros povos conquistados não tinham, né? Os gregos, só que os gregos lá na frente, uma complicação, né? E com os romanos sempre deixaram Israel um pouco à vontade no exercício de sua religião. Interessante que no capítulo 2, o Senhor continua aqui, né, desabafando, indignado com aquela situação, e bota também a culpa nos sacerdotes, que estavam, em nome do Senhor, recebendo aqueles sacrifícios defeituosos, aqueles animais aleijados, né? E já tinha mandado o povo entregar aquilo para quem quisesse, né? Para o governador, para um parente, para quem quisesse. E aqui no capítulo 2 o Senhor vai dizer uma coisa aqui forte, né? Ele vai dizer aqui que ia pegar o excremento dos animais que eram oferecidos a ele e esfregar na cara dos sacerdotes. E diz mais na frente que os sacerdotes tinham a obrigação de ensinar a lei e direito às pessoas, ou seja, o sacerdote, o obreiro do Senhor não pode relaxar também e deixar que o povo ofereça a Deus as coisas de todo jeito, né, pastor? É verdade. Inclusive, Samuel, aqui no versículo 14 do capítulo 1, diz o seguinte: maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Aí diz a razão, Deus dizendo, né? Por que está dizendo isso? Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. Agora, assim, o indivíduo que tinha lá o seu rebanho, né, tinha animais excelentes, aí pegava a escória, animais cegos, aleijados, sarmentos, aí trazia para o sacerdote, que o sacerdote poderia impugnar e mandá-lo volte e traga o melhor para o Senhor. Mas aí recebia... Como se estivesse tudo bem, ligando, como estava agradando a Deus, e oferecia o imundo no altar do Senhor, né? E Deus ficou indignado com o povo e principalmente com os líderes, os sacerdotes, porque não estava ensinando o povo a maneira correta de se apresentar diante de Deus. Mais uma vez, pastor, hoje em dia, exatamente, hoje na igreja. Quando a gente vai pregar, irmãos, na igreja, vamos dar a Deus o melhor, vamos se santificar, fazer as coisas corretamente, o povo se chateia com a gente. E às vezes quer até nos comprar também, para ver se a gente aceita também de todo jeito, para agradar A, para agradar B, desagradar a Deus, ter futuro. Esse é o grande desafio dos líderes que Deus está levantando na igreja na atualidade. Não é? A gente tem a obrigação de ser fiel à palavra do Senhor. Se a gente não pregar, quem vai pregar, né, pastor? Pronto, e outra coisa, eu sei que ser pastor não é fácil, né? Tem gente que acha que é fácil, que é bonito, usar o microfone, gravata. E quando você está agradando não é fácil, a todo mundo, mas quando você começa a confrontar o povo, os erros, aí você não é bem... Aí vem as pedradas, vem as críticas, vem a pressão. É você que está me ouvindo, que é obreiro, meu querido, você peça muita graça ao Senhor e seja fiel ao seu ministério. Paulo disse a um dos colegas dele: olha, você seja fiel ao ministério que você recebeu do Senhor Jesus. Prega a palavra em tempo e com fidelidade. Porque pregar a palavra todo mundo está pregando por aí, né? O problema é ser fiel. Mas mais para agradar os outros do que para agradar a Deus, igual o sacerdote aqui. Né, que a pregação que se faz, aquela pregação, né? Que só se fala em coisas, né,
boas, está baseado na palavra. Mas é só uma Entre faceta, aspas, né? é só uma faceta do Evangelho, né? A outra faceta é que Deus é justo e exige obediência à sua palavra. Pronto. É verdade. Então tá aí a reflexão, né? Agora no capítulo 3 aqui, 4 é falado sobre o julgamento de Deus, que Deus enviaria, não é? Um outro mensageiro além de Malaquias, porque Malaquias significa mensageiro, né? Mas além de Malaquias tinha um outro que estava para vir, né? E chamar o povo ao arrependimento. Tem um que fala ele assim, até é que chamado ele era de Elias, aliança, né? Mas antes dele, fala o mensageiro da aliança. Ele está falando de quem aqui, pastor? De quem? Da aliança? Não, esse mensageiro que viria. É de Jesus Cristo, né? Que ele ia entrar no santuário, né? Como de fato aconteceu. E também anuncia ao Elias, o que é João o Batista. Jesus disse que precedeu a Cristo. Cristo, que era o precursor, aquele que queria preparar o caminho do Senhor, né? Há uma ideia aqui de que Elias irá ainda no futuro, lá no escatológico, né? Mas Jesus disse que esse Elias era o Batista. Pastor, interessante que no capítulo 3 aqui, 2 ainda, antes de entrar no 3, o Senhor já tinha recriminado a questão dos sacrifícios, né? Que não estava sendo feito da forma correta, mas fala também de outros comportamentos, como o Senhor já citou aí, e cita a questão do divórcio. Diz que Deus odeia o divórcio, que não está sendo fiel no matrimônio, e tal. Aí vai entrar em outras questões aqui, como do dízimo, o Senhor já também pincelou aí, né? Então, a gente vê mais ou menos isso no ministério de João Batista. Quando ele chega, ele vem confrontando exatamente Herodes por causa do adultério dele, né? Então, a mensagem de Malaquias tem tudo a ver, né, com a mensagem de João Batista e vice-versa, né? E vice-versa. Inclusive, essa questão do divórcio, que é um negócio muito... está sendo tão corriqueiro no nosso país e nas outras sociedades, né, principalmente no mundo ocidental, é preciso que o cristão tenha consciência do que a palavra de Deus nos revela, porque eu nunca vi tanta falta de temor como está hoje no coração do povo de Deus. Qualquer coisa a pessoa quer se desfazer do seu matrimônio, mas a Bíblia mostra que o divórcio é possível, mas dentro de duas situações que a palavra de Deus estipula. Uma questão da infidelidade conjugal, quer dizer, a parte que a vítima pode, se quiser, exigir o divórcio, e está resolvido diante de Deus a separação, e a outra a deserção irreversível, quer dizer, por causa da fé em Cristo. Quer dizer, um casal crente e descrente, e o descrente não quer viver com um crente por causa da fé em Cristo. Aí Paulo disse, nesse caso, o irmão se separe porque não está sujeito à escravidão. Ou seja, em casos extremos mesmo. Fora esses dois casos, não há perspectiva de rompimento do laço matrimonial. Agora, interessante, quando se quebra a aliança com Deus, se quebra outras alianças também. Né? O problema está aí, Samuel, como eu falei no início, né? Quando a pessoa perde perde a Deus, visão, né, de Deus, do temor a Deus e dos seus mandamentos em sua palavra, aí vive de todo jeito. Aí o que se oferecer de oportunidade, ele tá entrando. E a questão dos dízimos aqui, pastor, que é falado no capítulo 3, o Senhor chega a dizer que a nação estava roubando a Deus porque não entregava a Deus o que lhe era de direito. Se bem que Deus não precisa de dinheiro. É verdade. Mas a obra dele precisa. Tem gente que não entende isso, né? É verdade. Inclusive, eu estou até assustado, né, com alguns líderes evangélicos de renome aqui no nosso país, que está pregando abertamente que o dízimo não é a contribuição que deve ser dada à igreja, né, e dizendo que isso aí está dentro da lei. Mas eu queria lembrar aos ouvintes que o dízimo, esse princípio, foi estabelecido muitos anos antes da lei vigorar, né? Por exemplo, o patriarca Abraão, com o coração agradecido, né, e cheio da bênção do Senhor, ele entregou a Melquisedeque o dízimo. Melquisedeque era o representante de Deus aqui na face da terra, quer dizer, o dízimo foi entregue para manter a obra do Senhor. Aí você vai encontrar também Isaac dizimando, que Hebreus diz isso. E Jacó, no voto, estou lendo o livro de Gênesis novamente, aí Jacó, quando tem aquela visão de Deus, ele faz uma promessa a Deus que entregaria o dízimo de tudo. É verdade. Quer dizer, muito antes de se estabelecer a lei mosaica. Aí, não, mas é porque é um princípio legal,
a lei foi cumprida, o crente está desautorizado. Quem foi que disse isso? Se o princípio foi estabelecido muitos antes da lei chegar. Aí eu vejo assim, uma pessoa como perde a visão de Deus, Samuel, a primeira coisa que ele faz é trancar o bolso. A primeira coisa é sonegar o dízimo do Senhor, né? Aí, não, mas no Novo Testamento não encontra nenhum texto específico que o dízimo tem que continuar. Ora, as cartas, os evangelhos, o Novo Testamento, os livros, geralmente foram escritos para combater heresias. Problema na igreja e o costume, a igreja, eu cheguei a essa conclusão nos meus estudos recentes, né? Que a igreja era composta de judeus e gentios. E judeus, aquelas pessoas que vieram com esse costume de dizimar, de entregar para a manutenção do santuário. Agora, o santuário era a igreja. Eles tinham essa consciência. Aí você acha que ele não entregaria o dízimo ao Senhor? E Paulo fala de um tipo de contribuição que não é pesada a ninguém. Era proporcional ao que a pessoa ganhava. Qual é a proporção? É o valor que foi estipulado por Deus para manter o seu trabalho. E o próprio Jesus, quando tratou do episódio com relação ao dízimo, o que ele criticou foi a maneira como eles estavam entregando o dízimo ao Senhor, no caso dos da maneira fariseus, formal, né? E não de coração. No Jesus caso dos fariseus, não desautorizou a entrega do dízimo. É verdade. Então eu fico assim, ou ele não está entendendo a Bíblia, ou está pervertendo a palavra do Senhor, né? Quer dizer, agora é verdade que tem muitos aí que estão até usando até trízimo, né? É dízimo para o pai, dízimo para o filho e dízimo para o Espírito Santo. Isso aí é um absurdo. Aí já é exploração. Já é exploração. Né? O dízimo, é como alguém já colocou aqui, é dar uma parte do bolo. Não, é dar uma parte a quem lhe deu o bolo. Quem lhe deu um bolo, é interessante. Quer dizer, uma partezinha você recebe pequena. 100, dá 10, fica com 90%. Eu até escrevi um artigo, você conhece, lá no boletim da igreja, né? 90 é maior do que 100. E eu argumentei. Né? Mas o senhor está louco? O senhor não conhece matemática? Conheço, que eu fiz faculdade, sou pós-graduado, conheço matemática. Né? 90 é maior do que 100 na ótica divina, na perspectiva divina. Porque Deus dá 100% para a gente se manter e pede que a gente devolva 10 para manter a sua obra. E prometeu abençoar os 90. E ainda prometeu, exatamente. Ele disse que o princípio é o mesmo. As comportas do céu. O princípio de dizimar, meu querido ouvinte, transcende toda a história. Porque não foi uma invenção de Moisés através, né, da lei que ele entregou a Israel, mas um princípio estabelecido, revelado por Deus a Abraão, e foi estabelecido na lei para os judeus e continua enquanto a igreja durar. E outra coisa, eu sou dizimista e louvo a Deus por isso. Né? Eu ganhava salário mínimo, entregava o dízimo ao Senhor e Deus me abençoou. E hoje nunca faltou nada, né, pastor? Nunca faltou, nunca. Tem que não quer dar o dízimo a Deus, mas dá ao diabo, dá ao mundo. Não, entra e junta no saco furado. Entra por um canto, a enfermidade leva por o outro. Sai por outro, é verdade. Porque Deus cobra, né? Cobra. Com certeza. Tudo que temos vem de Deus. O que é que custa a gente dar um pouco do que recebemos ao próprio Deus como gratidão, né? Inclusive, justamente o livro termina falando sobre a diferença entre a antiga aliança e a nova. Porque a antiga aliança, Deus pedia as coisas e o povo não queria fazer. Quando fazia era força, né? Não fazia de coração. Aí é dito aqui que quando viesse o outro mensageiro, no caso João Batista, ele converteria pelo Espírito Santo o coração dos pais aos filhos, e as pessoas obedeceriam a Deus de coração, né, pastor? É verdade, é verdade. Ok, então que Deus abençoe. No próximo sábado, se Deus quiser, a gente vai falar sobre esse período de silêncio, onde Deus não levantou profeta nenhum, né, pastor? 400 anos, até que apareceu finalmente João Batista. Deus e o próprio falou, Jesus, mas o homem né? falou. Tem muita coisa escrita que eu vou explicar. E tem muita coisa interessante. Não perca, viu? Próximo sábado. Mais um para a sua edificação espiritual, daqui a pouco voltamos. Jerusalém, em tuas ruas, eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras, o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus,
Ainda ouço em tuas ruas o som da multidão, de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo em tuas fontes se encontrava a paz. Jerusalém, quem te conhece não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Jerusalém, em tuas preces, lembrando os filhos teus, que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do seu lar, que não pisaram tuas ruas, mas vivem por te amar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém. Ok, Jerusalém, este é o nome deste belo hino, na voz de Sérgio Lopes. A partir de agora, você pode ligar para a rádio aqui, participar ao vivo do quadro A Bíblia Pergunta, você responde. A pergunta do mês é a seguinte: qual é o menor salmo, viu, da Bíblia? Se você sabe, ligue, participe e concorra ao brinde final do mês. Já temos um ouvinte. Alô, com quem eu falo? Paz do Senhor. Vem cá, aquele programa tem hoje? Oi? Aquele programa Porta tem hoje? Tem não, viu? Aqui é o programa Voz Congregacional. Só está participando do quadro A Bíblia Pergunta e você responde. Na oração, viu? Eu e toda a família, viu, irmão? Tá bom, aqui é o quadro A Bíblia Pergunta e você responde. Qual é o menor salmo da Bíblia, já sabe? O menor salmo? Sim. Vocês estão fazendo pergunta, né? É. O menor salmo da Bíblia, qual é, meu Deus? Sabe não. Depois eu fico aí e digo assim. Tá bom, no próximo da senhora liga. Fique na paz, Deus abençoe. Temos mais um ouvinte, irmão João. Irmão Diácono Nivaldo, prepara aí os aniversariantes daqui a pouquinho, né? É a sua vez. Temos mais um ouvinte, irmão João. Já temos aqui. Alô? Alô, a paz do Senhor, com quem falo? Denise. Denise de quê? Denise Salles de Lucena. Ok, fica à vontade, viu? Qual é o menor salmo da Bíblia? Oi? Qual é o menor salmo da Bíblia? O menor? Sim. Ai, meu Deus, eu pensei que a pergunta seria o maior. É não, o maior é fácil, né? É o menor, viu? Tá. Então, pesquisa um pouquinho. No próximo sábado a senhora liga participando. Alô, com quem fala? Mais um ouvinte, o terceiro da tarde. Graça e paz, é irmão Sérgio aqui da Sexta Igreja Congregacional. Sérgio de quê? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, da Sexta Igreja Congregacional aqui do pastor Edinaldo. Ok, pastor Edinaldo está aniversariando, né, em Mangabeira. É pastor Edinaldo do Rangel, viu? É do Rangel, sim, o pastor... É, Edinaldo Marco, ok, o famoso Rouquinho. Um abraço pra ele, viu? Amém, qual é o menor irmão? salmo, meu irmão? 117. Tem certeza? Absoluta. Amém, tá lendo a Bíblia mesmo, viu? Deus abençoe, meu Seja irmão. bem-vindo ao nosso programa, viu? Tem sido edificado? Tenho, irmão. Todo sábado eu fico ligado aqui, ouvindo os estudos aqui do senhor e do pastor Eudes, amém. Um abraço e divulgue, viu? Deus abençoe. Mais um ouvinte, o último da tarde, irmão João. A paz do Senhor, com quem falo?
A paz do Senhor. Com quem falo? Com a irmã Luzinete Lira. Luzinete. Ok, fica à vontade para dar a resposta. Eu quero deixar uma saudação para os irmãos congregacionais, eu também sou da congregacional. Amém. Aqui nos Novais, com o pastor Leonardo e a sua esposa Mirelle, que Deus abençoe a todos. Amém. E assim, o menor versículo é o 117, né? E vou deixar o versículo do maior, que é o 19, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Espero que a irmã seja contemplada no final do mês, viu? Mais um ouvinte. Ainda dá tempo aqui. Tem mais não, irmão João? Tem mais um? O último, alô, com quem falo? Alô. Alô? Paz do Senhor. A paz do Senhor, com quem falo? Fátima da Silva, do Jardim Itabaiana. Ok, fique à vontade para dar a resposta. É o Salmo 117. Ok, tá afiada, né? É de Itabaiana, é Jardim Itabaiana, né? É. Ok, Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Amém. Fica atenta para o sorteio final do mês. Por hoje é só. Vamos aqui chamar o nosso diácono Nivaldo para anunciar os aniversariantes da semana. Paz do Senhor, irmão diácono Nivaldo. Paz do Senhor, irmão pastor Samuel, pastor Eudes Lopes, nosso pastor presidente, e o irmão João, aí no controle da CPAD FM 96.1. Nós queremos também, desde já, anunciar os aniversariantes da semana, mas antes, porém, nós gostaríamos de deixar com os queridos irmãos e amigos esta mensagem da Palavra de Deus, que está em Provérbios 15 e 13. Atente para essa escritura. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste do coração o espírito se abate. E vamos começar agora anunciando os irmãos que estão aniversariando do dia 7 até o 13. 7/2, Tatiane Cristiano, do Valentina. Do dia 8/2, Meirelle dos Santos, do Valentina. 9/2, David Cauã, sobrinha da nossa irmã Anaílde. 9/2, Raene Lopes. Do 10/2, Israel Fernandes. 11/2, Rayane Cíntia, do Valentina. E do dia 13, Isabelle Cristiane Rota do Sol. E ainda do dia 13, Maria do Socorro. Mandamos ainda um alô para o nosso querido irmão, pastor lá em Gaxinduba, ali próximo à Costa do Sol. Que Deus possa abençoá-lo, Nazareno, ricamente no seu ministério, que ele possa ser profícuo para a honra e para a glória de nosso Deus. Portanto, em nome da Secretaria de Missões da nossa igreja, a Terceira Igreja Evangélica Congregacional, nós queremos parabenizá-los a todos. Desejamos que esse ano se repita em dupla felicidade para todos os irmãos. Amém. Deus abençoe o diácono Nivaldo e todos os aniversariantes. Pastor Eudes, considerações finais. Samuel, é sempre uma alegria nós estarmos juntos aqui nesta obra, né? A obra de divulgação da Palavra de Deus, que nós amamos muito, né? Eu queria só desafiar os queridos a procurar mais a Bíblia, lê-la devagarinho, para ouvir a voz de Deus, né? Peça a iluminação do Espírito de Deus, porque o Espírito foi quem inspirou esta palavra. Ele é o grande intérprete desta palavra. Então você vai lendo, vai orando e Deus vai falando no seu coração, vai crescendo na fé, vai ficando cada dia mais, né, firmado, né, e vai enfrentar as lutas, as dificuldades da vida com alegria no coração. Ficando afiado não só para participar do quadro, a Bíblia pergunta, você responde, mas para a vida cristã. A vida cristã, principalmente. Desejo que Deus lhe abençoe neste restante do sábado. Amanhã não esqueça que você tem um compromisso com Deus em sua casa, na sua igreja. Adore a Deus com alegria de coração, porque
Nós existimos com essa finalidade, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar encerrando com o diácono Nivaldo. E até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Fiquem na paz do Senhor. Pai amado, aceita a nossa gratidão por tudo que tens feito no meio do teu povo. Pela maneira como tu tens abençoado ricamente esta programação. E te rogamos que tu abra os corações daqueles que estão na escuta do programa, mesmo que não são evangélicos, mas que gostam dos evangélicos, gostam da palavra, acreditam que Deus é todo-poderoso e verdadeiro. Nós te pedimos que tu abra os corações dessas pessoas, que eles possam, no tempo próprio, aceitar o Senhor Jesus para a sua própria felicidade. E os irmãos que estão rigorosamente no programa, assiduamente, todos os sábados, nesse horário, que Deus possa também abençoá-los com toda a sorte de bênção que Ele tem para todos nós nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, que Ele possa abençoá-los. Amém. Amém. Da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua... A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.